Fala, amigos colorados, Antunes na área pra gente falar das coisas do Internacional e das boas coisas que o Internacional nos proporcionou no jogo contra o Juventude. A gente não teve tempo de falar de todas elas, mas eu quero frisar nesse vídeo coisas positivas e também vamos dizer assim, um alívio para uma posição que nós estávamos e ainda estamos, né? Preocupadíssimos para a temporada. Então deixa aquele like agora, senão depois se esquece. Ainda não é inscrito, se ajude a gente a bater 25 mil inscritos, tá? Falta 1.600 pessoas, eu acho, aí pra gente bater. Não, 1.400, 1.500 pessoas aí pra gente bater 25 mil inscritos. Então ajuda a gente, é muito importante a tua inscrição, o teu like. E claro, quando você comenta também é muito legal, tá bom? Bom, pessoal, a vitória foi muito importante, a vitória sobre o Juventude. Uma vitória com consistência. O Inter não sofreu defensivamente, né, naquele lugar da nossa defesa onde nós estávamos muito preocupados, que era pelo lado direito. Mesmo que o Aguirre tenha sido muito aquém do que a gente espera dele, ele sofreu por ali, mas a defesa em si, né, não teve maiores problemas com o ataque do time do Juventude. E aí a gente precisa dar o destaque, sim, ao Vitor Gabriel, que é um jogador jovem que está aí pintando no Internacional e pode ser a solução dos nossos problemas, pelo menos a curto prazo. Eu ainda acho que o Inter precisa urgentemente contratar um zagueiro mais afirmado, um zagueiro... E eu digo uma coisa assim, um zagueiro até com maior estatura física. Um zagueiro ótimo, bom, mas com estatura física. Por quê? Porque a gente vai ter uma Libertadores, gurizada. E Libertadores, cara, o buraco é mais embaixo. Eu sei que todo mundo está elogiando o Vitor Gabriel e realmente ele merece os elogios. Mas ainda é uma amostra pequena para que a gente possa determinar que ele vai ser o titular do Internacional indiscutível. O próprio Roger Machado disse na coletiva que é muito cedo, a temporada é longa, mas que nesse momento foi um achado do treinador. E aí a gente tem que dar méritos ao Roger Machado, que no ano passado encontrou na lateral, o Bruno Gomes, melhor dizendo, como um lateral direito, coisa que nós nem imaginávamos. Todos nós estávamos criticando a direção por ter recontratado o Bruno Gomes de novo. Então, assim, o Roger confiou no garoto, botou o garoto em 2 jogos. No primeiro jogo ele não foi tão bem, mas já fez um gol. E quanto o Juventude, que ele encontrou, teoricamente teria um pouco mais de dificuldade, porque o Juventude, aí tirando a dupla Grenal, é o terceiro melhor time do estado. Um time que é de Série A, que mesmo que tenha perdido alguns jogadores importantes do ano passado, ainda assim é um time bem organizado pelo Fábio Matias, eu acho o nome do treinador, desculpe se eu errei, tá? Mas é um time bom, tem bons jogadores ali pro tamanho do Juventude. Então, obviamente que o Internacional e a defesa, teoricamente, sofreriam um pouquinho mais do que contra o Guarani. Mas não foi o que aconteceu. O Inter teve o domínio total da partida e destaque na nossa zaga foi o guri, foi o Vitor Gabriel. Então, assim, totalmente, vamos dizer assim, satisfatório foi a participação dele, mas eu continuo dizendo que nós precisamos ainda de um zagueiro, né, que venha a compor aí a zaga com o Vitão, principalmente para o Libertadores. Agora, nada impede, quero deixar bem claro, nada impede do que o garoto se firme no gauchão, né, se firme, e daqui a pouco ele roube essa posição, até porque tu devolve o Vitão para a lateral direita. E aí é que eu quero entrar nesse outro detalhe. Se você tem um lateral direito que ainda não mostrou a que veio, que é o Brian Aguirre, eu ainda acho que a gente precisa dar um pouco mais de jogos para ele. Você tem pelo menos o Vitão, que sabe fazer uma cobertura como ninguém pro lateral direito. Então tu já fortalece um pouco o lado direito tendo o Vitão ali. Aí do lado esquerdo você tem o guri, que vai sofrer um pouco menos. Por quê? Porque tem o Bernabé daquele lado. O Bernabé não é um exímio marcador, mas ele é um jogador que preocupa o ataque direito do time adversário, porque ele joga normalmente nas costas do lateral. Então, o adversário ele vai atacar um pouco menos pelo lado esquerdo do Internacional, pela subida do Bernabé. Obviamente que às vezes tu vai levar uma bola nas costas, e aí o garoto vai ter que se virar nos 30 para dar uma boa cobertura. E a gente precisa de mais jogos. Eu não sou aquele tipo de torcedor emocionado, que se emociona por causa de 1, 2 jogos. Não sou esse tipo de cara, tá? Eu sou um cara que eu preciso
preciso ver vários jogos para realmente chegar à conclusão que aquele atleta, ele realmente encaixou naquela função. Tá? Então eu preciso de mais jogos, mesmo sabendo que ele tem uma projeção muito boa pelo lado esquerdo do Internacional. E outra coisa muito boa, outra notícia espetacular foi a volta do Bernabé, né, pessoal? O Bernabé, cara, é uma coisa de se admirar, né? Fisicamente ele é um cara muito vigoroso, é um cara que voltou fininho, voltou bombando, né? E aguentou o jogo inteiro, cara, era 43 minutos do segundo tempo, o Bernabé tava dando carrinho e fazendo cruzamento na linha de fundo de ataque. Isso aí o cara é demais. E outra coisa, a amostra que ele nos deu contra o Juventude vai ser mais ou menos o tipo de padrão de jogo dele. Obviamente que quando tiver adversários mais difíceis, ele não vai subir tanto. O adversário também vai ter a bola, o Bernabé vai ter que jogar recuado, marcando. Tu entende? Eu sei disso, nós precisamos saber disso. Mas ele é um jogador de um escape muito importante. E a parte física dele, de correr até o final, é uma arma fundamental para o Inter. Daqui a pouco, num jogo mais difícil, correr até o final, se animar até o final para buscar uma vitória, um empate, ou o que quer que seja. Então, muito belo investimento foi feito no Bernabé. E outra coisa positiva que eu achei também foi o Borré fazer gols novamente. O torcedor já não está assim com o Borré, o torcedor tinha uma certa desconfiança do Borré. No final do ano passado ele parou de fazer gols, ele não estava com aquele mesmo futebol daqueles 16 jogos ali invicto. Então o torcedor já estava meio cabreiro. Mas é aquilo que eu digo para vocês. O centroavante ou o atacante, ele vive de gols. E ele precisa ser decisivo. E eu fiz o meu comentário após o jogo do Inter e eu disse, o Borré foi decisivo, ele fez os 2 gols que foram decisivos para a vitória do Internacional. Num que ele sofreu o pênalti e converteu com categoria, e no outro com maior categoria ainda, sendo oportunista. Um jogo que ele não teve tantas oportunidades, não pode se dar ao luxo de perder as oportunidades que você tem. E ele teve 2 oportunidades no jogo e marcou os 2 gols. Então isso é bom para ele, porque ele vai se animar, ele vai ter mais fome de gol, né? E o torcedor também precisa entender que o Borré, ele não é aquele cara super mega goleador, mas ele é um cara que ele ajuda muito o time, porque ele se movimenta bastante, ele se apresenta pro jogo, ele faz tabela, ele abre a zaga adversária. Quando ele sai para receber a bola, ele leva um marcador e preocupa outro. Então abre espaço para infiltração de outros jogadores para dentro da área. Então é muito importante, né? A gente tem que fazer esse tipo de leitura para a gente não crucificar jogadores que são importantes para o jogo. E ele é um baita jogador, não precisa dizer, o cara que é de seleção, campeão do River fazendo gol importante, campeão lá no Leverkusen, né? Fazendo gols importantes, ele é um jogador decisivo. Às vezes a gente tem que olhar para o time, se o time está fazendo o suficiente para criar oportunidades de gols para ele. Mas eu acho que foi um jogo que demonstrou algumas coisas boas. Eu acho que à medida que os jogos vão passando, jogadores importantes vão voltando no seu ritmo melhor de jogo, na sua melhor forma física, e com certeza o Internacional aí vai evoluir bastante ainda mais com os reforços, né? O Carboneiro chegando, acho que o Carboneiro... a gente está ouvindo falar que o Carboneiro está treinando muito bem. Quem sabe aí tem mais uma arma para a gente aí testar e dar certo no Internacional. Deixa o teu comentário aqui embaixo no vídeo, quero saber qual é a tua opinião. E a gente volta a qualquer momento com mais vídeos. Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto. Se inscreve no canal, tá? Dá essa força pra gente.